Mais uma noite, a quinta jornada, penúltima desta edição. Hoje vamos falar de nutrição e exercício físico ou atividade física. Trazemos, como sempre, palestrantes incríveis que nos vão dar a sua contribuição, as suas vivências e a sua experiência. E começamos então depois com ordens alternadas que a Guida vai apresentar, falando um bocadinho sobre a influência dos alimentos no nosso bem-estar, na melhoria da nossa qualidade de vida e a forma como eles nos vão influenciar, e também debater um bocadinho a forma como nós podemos movimentar-nos e falar um pouco sobre exercício ou atividade física, as suas variadas vertentes, e percebermos que todos nós podemos de facto movimentar-nos, mexermos e contribuir para a nossa qualidade de vida. Estamos certos que este vai ser um tema muito abrangente e que vai gerar aqui muitos tópicos em discussão. Estamos certos que vão colocar-nos imensas questões hoje, como sempre, e que vamos ter aqui uma discussão acalorada no final. E estamos ansiosos por ouvir os nossos palestrantes, que a Guida vai já apresentar seguidamente. Antes da Guida apresentar, obrigado Ana por esta introdução muito boa, e antes da Guida iniciar, avisar os participantes, para quem é novo aqui no nosso webinar, o bate-papo serve para colocarem as boas-vindas e comentarem alguma coisa entre participantes. As questões aos palestrantes devem ser colocadas no Questions and Answers. Estas questões podem ser colocadas diretamente ao palestrante ou então para o painel todo. Ok? Então vou passar a palavra à Guida, que vai apresentar este fantástico painel de palestrantes desta noite. Guida? Olá, muito boa noite a todos. Obrigada por estarem a participar aí na nossa quinta sessão das nossas jornadas Wellness. Como os meus colegas já disseram, esta noite temos um painel fantástico. Eu vou começar por apresentar o André Dourado. O Dr. André Dourado é especialista em Mind and Body Medicine, é neuroimunologista. A ideia foi um colóquio de desenvolvimento pessoal com muito foco na nutrição. O Dr. António Santos Silva já esteve connosco a semana passada. Ele é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Urologia Médica e é diretor clínico de vários balneários termais. Contudo, hoje está aqui para nos falar de um projeto que eu sei que é muito querido, que é o Walk with the Doc. Depois temos o Dr. Luís Lagos. Ele é mestre em treino desportivo e é o Master Trainer do Lateral Performance Training Solutions em Leiria. É um especialista em treino físico, em performance, e vamos falar precisamente desse contributo para a nossa saúde. E a doutora Odete Oliveira é nutricionista e é diretora do Medical Spa do Natura IMB Hotels, que congrega o Puralã e o H2O na Covilhã e no Unhais da Serra, precisamente. Muito bem-vindo, boa palestra, muito bem-vindos a todos e boa palestra para todos. Marco. Vamos passar então a palavra ao Dr. André Dourado. Está toda a gente ansiosa para ouvir o que tem a dizer. Boa noite, Dr. André, bem-vindo. Boa noite a todos. Vou então começar a minha apresentação, 10 minutos, e é um tema que eu escolhi falar porque longevidade acho que é aquilo que toda a gente procura, pelo menos a partir da altura que começa-se a aproximar dos 40. Até lá, enquanto estamos nos 20 e nos 30, não pensamos tanto nisso. E eu achei que escolher um tema relacionado com a longevidade ou com a parte da estética seria mais interessante. Então vamos lá. Desde há muito tempo que faz parte da minha vida como pessoa, como profissão, de tentar entender porque é que adoecemos, e parte desta busca no entender do que é que são as doenças. Claro que vou-me cruzando muitas vezes nesta história com o que é a longevidade, como é que podemos viver mais tempo. Há muitas coisas que podia falar sobre a longevidade. Podíamos falar desde a inflamação, que é algo tão importante, porque o controle do processo inflamatório vai ajudar a controlar também os processos de perda de telómeros, que sabemos hoje em dia que está associado à diminuição da esperança de vida, do ponto de vista genético, mas há muitos outros fatores que são importantes para entender a própria mente humana. A mente humana, que é um dos maiores fascínios do meu trabalho como investigador, como clínico, trabalho imenso com a parte da mente humana, e venho entendendo que também que a mente humana desempenha um papel fundamental, ou seja, se temos tudo correto e orientado, temos uma dieta fantástica, fazemos atividade física, mas a mente não está bem,
Nós podemos em poucos meses envelhecer muito rápido. E há muitos outros fatores que são interessantes, mas nesta procura de entender porque é que podemos envelhecer mais ou menos depressa, não posso deixar de lado o facto de eu viajar imenso e de ser um curioso inato e de observar como há povos no mundo que parece que o tempo não passa por eles. Isso logo me chamou muito a atenção e fui marcando na minha mente o que é que tinham estes povos de diferentes dos outros povos. E claro, como eu tenho muitas raízes e estudei durante muito tempo medicina natural, mais propriamente naturopatia, e não só, vi que havia um conceito dentro da própria medicina antiga, desde Hipócrates até agora, um conceito dá muita importância aos processos de alcalinização, acidificação, da importância dos detoxes. Isso faz parte de toda a medicina, seja europeia, seja asiática, durante os últimos milhares de anos. Então, obviamente que deparei-me sobre algo que cada vez fica mais na moda, que é o que se chama da dieta alcalina. Isto de dieta alcalina não é mais uma dieta da moda, não é? Não é isso que estamos a falar, pelo menos não é isso que eu faço, e eu tento logo desmistificar, dizendo não vão por aí, não há uma dieta nova, há muitas dietas que caem dentro deste saco, dentro desta caixa chamada dieta alcalina. E o que é então isto? Para entender o que é dieta alcalina temos que entender um processo muito importante do corpo humano. É que desde que nascemos, desde que a primeira célula começa a funcionar, que nós imediatamente estamos num processo de acidificação. Porque a vida depende de vários fatores físico-químicos, desde a temperatura, a umidade, ou seja, a concentração de água e muitos outros, passando pelo controle do pH. Aliás, o controle do pH é até mais importante que o controle da temperatura, porque nós até conseguimos resistir a uma janela térmica bastante ampla, enquanto que não temos grande capacidade de suportar grandes oscilações de pH. Então é muito mais importante. E por isso as células do corpo humano têm ferramentas de controle, porque só o facto de estarmos vivos já acidificamos. Faz parte do metabolismo acidificar. Assim como os carros produzem fumo, quando carburam o diesel ou a gasolina, o nosso corpo, simplesmente por respirar, já acidifica. É um processo natural. Então há uma luta constante contra a acidificação ao longo da vida. E essa luta é muito influenciada pela mente humana e pela alimentação, principalmente. Há outros fatores também, mas estes são os dois fatores principais. Ou seja, quando, por exemplo, estamos em muito stress prolongado, e isso pode explicar porque é que há pessoas que quando estão demasiado estressadas, com grande peso, podem envelhecer rapidamente em poucos meses. Quando estamos sob muita ansiedade, sob muito stress, o nosso sistema energético é predominantemente a nível da produção de ácido lático via glicose. Isso faz então que haja uma maior concentração de ácido lático e o próprio ácido lático, como o nome já indica, é acidificante. É um metabólito resultante da produção de energia e vai ser acidificante. Portanto, por aí já estão a ver que o corpo vai ter tendência a acidificar, só por estar muito ansioso durante muito tempo. Por isso vemos que as pessoas que são mais felizes também parece que conservam mais tempo a sua juventude. Por outro lado, a alimentação. Porquê da alimentação? Porque a partir dos alimentos o corpo vai metabolizá-los e obter então metabólitos, ou seja, resíduos, e os resíduos então é que têm então uma componente acidificante ou alcalinizante. Por exemplo, a partir dos hidratos de carbono obtemos principalmente a glicose e a partir da glicose, a glicose vai então ser transformada em último caso em ácido lático. A partir das proteínas vamos produzir, por exemplo, ácido sulfúrico, fosfórico, úrico e outros mais. Portanto, todo o processo de uso da proteína e do uso de hidratos de carbono tende a ser acidificante. Portanto, como veem, é um processo natural, é quase inevitável. É impossível alguém dizer não vou mais comer hidratos de carbono e proteína porque não podemos, morríamos. O que se passa é que temos de ter um equilíbrio na nossa alimentação. Um equilíbrio entre as fontes de nutrientes que não sejam acidificantes. Remer, Dr. Thomas Remer, um alemão, investigador alemão, e outros investigadores alemães,
criaram uma fórmula para testar o potencial acidificante e alcalinizante dos alimentos. Através dessa fórmula conseguimos medir qual é a carga potencial de ácidos renais que produz determinados alimentos. Então podemos ver através desta escala que os amidos, ou seja, as farinhas, os cereais, todos os derivados de cereais, as proteínas, todas as fontes de proteína, sejam elas quais for, peixe, carne, marisco, não importa, queijo, são muito acidificantes. Por outro lado, as verduras, como a fruta e as hortaliças, são bastante alcalinizantes. E porquê? Porque aportam ao corpo humano uma grande carga de minerais, como o potássio. E é isso que favorece, então, a capacidade do rim de lidar com os ácidos do corpo humano e de gerir melhor esse sistema. Então, vemos que a nossa alimentação deveria ser, pelo menos, 2/3 de alimentos alcalinizantes contra 1/3 de acidificantes. Se quiséssemos ter, então, uma alimentação com tendência alcalina. E aí podíamos encaixar as dietas asiáticas, a dieta mediterrânea, quando bem estruturada, a dieta paleo e muitas outras, até a dieta vegetariana, desde que também seja bem estruturada. Por isso mesmo eu falava no início de quando eu reparava em vários sítios do mundo onde vou, onde viajei no passado também, reparava que as pessoas que viviam em locais com dietas com tendência vegetariana ou com dietas com tendência como as asiáticas, bastante alcalinizantes, juntamente com o facto de terem maior umidade, maior temperatura, portanto também suam mais, põem o seu processo de limpeza através da derme, da pele, muito mais ativo, têm peles mais bonitas e conseguem quase que fintar o envelhecimento. Isso é muito interessante, porque também aqui na medicina natural, durante os últimos 2-3 mil anos, se estimulava que as pessoas fizessem todos os anos pequenos detoxes, tivessem uma dieta de tendência alcalina e que fizessem pelo menos os tais banhos quentes ou, mais recentemente, as tais saunas, que tanto faz sejam de água ou sejam de infravermelhos, todas elas ajudam, porque favorecer o processo de detox através da pele, juntamente com uma dieta mais alcalinizante, tem sem dúvida um efeito benéfico sobre a pele. Sobre a pele, sobre a estrutura da pele, na sua derme, temos uma grande quantidade de tecido conjuntivo. E esse é o tecido que vai acidificar principalmente. Não é o sangue, como eu vejo muitas vezes comentar em vídeos de YouTube ou em canais da internet, o sangue nunca acidifica. Está bastante bem estruturado, temos tampões, sistemas de tamponamento que previnem que isso aconteça. Então não vale a pena medirem o sangue, porque o sangue vai estar sempre bem estruturado, a não ser que as pessoas tenham doenças crónicas bastante letais, como a insuficiência renal crónica. De resto é quase impossível. O que vai acontecer é, por exemplo, para não me alargar mais, não sei quanto tempo é que eu ainda tenho, mas o tecido, a nível da derme, há um tecido, há uma molécula muito, muito importante e que em estética tende-se a trabalhar bastante, chamada ácido hialurónico. O ácido hialurónico funciona como uma espécie de esponja molecular. Tem a capacidade de reter a água no tecido. Mantém, então, o tecido conjuntivo, componente da derme, hidratado. Essa capacidade depende, não só, nem mais nem menos, do pH do meio, porque as propriedades físico-químicas de uma molécula dependem substancialmente do seu pH, ou seja, ou do pH do meio onde está inserida. Neste caso, se o tecido em volta do ácido hialurónico está com tendência neutra alcalina, e ele mantém capacidade de atração da água, das moléculas da água, mantendo-se hidratado. Se o tecido conjuntivo começa a acidificar, ele começa gradualmente a perder a capacidade de reter moléculas de água e desidrata. E, neste caso, não há cremes que nos valha. Podemos pôr cremes e óleos todos os dias que dão apenas um efeito de disfarce sobre a pele. Porquê? Porque o que temos mesmo que fazer é modificar o pH do meio, ou seja, a nossa tendência à acidificação, para voltar a rejuvenescer ou a recuperar as capacidades que tem o ácido hialurónico de atrair água e manter-se hidratado. Dessa forma, podemos manter a estrutura da pele hidratada. E que eu falo da pele porque é o caso, mas podemos falar do líquido sinovial que hidrata as articulações, que também é composto por ácido hialurónico e que é a sua capacidade, então, de atração da água que o faz manter as suas propriedades físico-químicas sobre este líquido.
Não sei se tenho muito mais tempo ou não. Marco, perdi-me aqui, não tenho aqui um relógio. Ainda tem mais um bocadinho, se quiser, ainda pode usar mais 1 ou 2 minutinhos. Força! Então, como veem, há tecidos específicos que vão se manifestar principalmente, sem dúvida. E também, por isso mesmo, por ser um processo lento, quando somos jovens, conseguimos contornar muito bem isto. É a partir de uma determinada ponto da nossa vida, a partir dos 30 e muitos, 40 anos, quando o nosso sistema de controle começa a decair de função. Os rins perdem a capacidade de funcionar como quando tínhamos 20 anos. Funcionam, mas não com a mesma eficácia. Os sistemas de armazenamento de sais começam a perder a sua eficácia, derivada de não termos reservas suficientes porque não as aportamos para a alimentação e porque já vivemos demasiados eventos hiperstressantes que causaram as suas mazelas sobre o corpo. Como é óbvio, é a partir então desta ponto da idade que se vai começar a manifestar mais a forma como vivemos os últimos 40 anos. E então, quando observamos os asiáticos típicos, que parecem ser dos povos que aos 70 parece que ainda têm 30 anos, o que é que eles têm de especial? Têm de especial exatamente que fazem dietas que não se assentam em comer muita proteína animal, fazem dietas que não estão assentadas em comer muita farinha, não é à base de comer pão e massas e arroz e pizzas. Aliás, quem vai à Ásia vê que o próprio arroz é um bocadinho da nossa ideia, do nosso imaginário de Hollywood, porque eles comem imensas verduras e bebem imensos chás que são alcalinizantes, como o chá verde, e estão num meio que já favorece também mais a sudorese, porque a temperatura tropical vai ajudar muito mais os povos a manterem-se mais jovens durante mais tempo, porque eliminam também mais ácidos através da pele. Para nós que vivemos aqui num regime temperado, temos que recorrer a saunas, o que também é ótimo. Fazer desporto ajuda imenso, porque quando suamos através do desporto estamos a desintoxicar e a usar a pele como uma espécie de terceiro rim, o que vai favorecer bastante o processo de eliminação desta acidez. E então o desporto aliado a saunas ou a banhos de água quente, a processos de limpeza, de estética, juntamente com uma dieta com tendência alcalina e uma boa gestão dos níveis de stress, é a melhor solução que eu posso dar, inspirado nos povos que vivem mais anos no planeta Terra, para podermos viver mais tempo, mas com aspecto de jovens também. Muito obrigado por este tempo. Queria agradecer à Guida Ribeiro e ao Marco por todo o apoio e a todos os que estão a assistir ao nosso este congresso. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. André, muito interessante, levantou aqui muitas pontas com muitas curiosidades para saber. Já há umas questõezinhas já no Questions and Answers, e depois desta abertura absolutamente incrível do Dr. André Dourado, entretanto, o que é que se segue, Guida? Peço desculpa. Segue-se então o Dr. António Santos Silva para nos falar do projeto Walk with a Dog. Boa noite a todos, cumprimentá-los e estar com vocês é um grato prazer da minha parte, mas se eventualmente tinha dúvida, neste momento tenho certeza, eu estou aqui para aprender. E além de dar os parabéns, portanto, à organização, penso que do ponto de vista, nomeadamente fisiológico, o Dr. André Dourado deu-nos uma brilhante palestra. Contudo, eu estou aqui por um medicamento, acredito que alguns de vocês estejam pelos alimentos, mas eu tenho um medicamento a defender, que é, passo a expressão, a minha água mineral natural. E o Dr. André falou em determinados pormenores e penso que é um grato prazer em dizer que a grande maior parte das águas minerais naturais em Portugal tem um pH significativamente alcalino, nomeadamente uma estância termal, uma água mineral natural, tem 11,5 de pH. Portanto, e as sulfúrias, que é o caso destas também, têm significativamente um pH alcalino. Por isso mesmo, portanto, digamos que assim já me sinto mais à vontade no contexto desta palestra. Contudo, sem dúvida nenhuma que é fundamental nos dias de hoje, e eu defendo que a saúde é sempre bem-estar e alegria de viver. Portanto, digamos que, pegando a frase do outro dia,
não haja dúvida nenhuma, e no seguimento que o Dr. André disse, não é viver muitos dias, é viver dias com qualidade, independentemente com ou sem viagem. Portanto, digamos que nos dias 2 há uma ligeira restrições, não caso contrário, alguns menores, certeza que ia, em termos de alimentação, e eu felizmente já tive também essa oportunidade, na parte do Oriente é de veras aliciante, e penso que a qualidade, a postura, portanto, tudo também se reflete na alimentação que ele tem. Pronto, mas de qualquer maneira não queria perder muito tempo e a minha missão aqui é dizer-vos que em termos de alimentação podem contar com medicamento, que é a água mineral natural, e por outro lado, a própria água mineral natural nos dias de hoje adaptou-se a uma situação, como eu disse anteriormente. Há uns tempos atrás, portanto, lidava-se acima de tudo com a temperatura, quanto mais quentinho melhor, quanto mais pequenas as instalações melhor, porque eventualmente não podiam apanhar correntes de ar, portanto, digamos, quando faziam os tratamentos termais, as pessoas levavam sobretudo no verão, portanto, levavam as toalhas no verão, portanto, diríamos que não podiam regar a horta no jardim durante uma quantidade de dias. Também aqui, no âmbito do termalismo, portanto, e associando ao que se pretende falar nos dias de hoje, a temperatura continua presente, mas acima de tudo introduziu-se o conceito de movimento, portanto, e por isso mesmo deixou-se de ter propriamente só as imersões e neste momento as técnicas de ducha, as técnicas de massagem vieram, portanto, dar movimento a isto tudo. E é neste contexto que eu quero sensibilizar para que a nível das ciências termais também há um programa que é o Walking the Dog, que penso que é de veras interessante, porque eu penso que nos dias de hoje, e à semelhança da definição de saúde, não podemos ver o ser humano por compartimentos, temos que ver o ser humano na totalidade. E por isso mesmo é que eu há bocado também disse que neste momento saúde, bem-estar e alegria de viver, portanto digamos que é uma panóplia que se conjuga e que faz sentido, porque independentemente dos tratamentos e da alimentação que cada um de nós tenha, acho que o objetivo é sentir-nos bem connosco próprios. E sem dúvida nenhuma que o exercício é fundamental. E às vezes com coisas tremendamente simples, ora, desculpem lá, portanto, e agora como é que faz? Eu passo aqui? Pronto, e às vezes coisas tremendamente simples, e nestas coisas também tenho uma frase que é um bocado sugere, que é o seguinte: nos dias de hoje, o indivíduo que inventa qualquer coisa, ganha um prémio Nobel, temos que saber copiar e bem copiar. E por isso, desde que seja bem copiado, nada nos obsta em relação a isso. É um programa originário dos Estados Unidos, penso que um programa transversal a todas as idades e fácil de entender. E o Walking the Dog, porque se introduzimos muitos conceitos, se somos extremamente exigentes, às vezes ficamos logo no primeiro metro. E não é o objetivo, é tentarmos fundamentalmente que as pessoas adiram. E por isso mesmo, nos dias de hoje, eu estou tremendamente contente, porque nas ciências termais em que eu estou, houve sempre 2 ou 3 situações que eu tenho que implementar. O serviço de enfermagem e a nutrição. E, sinceramente, nos dias de hoje, penso que começo a ter frutos em relação a isso. O Walking the Dog, como eu disse, portanto, é um programa com origem nos Estados Unidos e que, acima de tudo, se procura sensibilizar de uma maneira muito simples, muito fácil, para que as pessoas adiram a algum exercício físico e esse mesmo possa ser monitorizado, porque é fundamental as pessoas terem a noção, nos dias de hoje, dados objetivos perante os programas que estão envolvidos. Isto mesmo, começas com uma pequena palestra em termos de explicar o programa, num dia previamente a combinar e, acima de tudo, sensibilizar, portanto, as pessoas que façam no âmbito da assistência termal não só a sua cura termal, mas também o bem-estar, porque nos dias de hoje penso que a cura termal e o bem-estar já felizmente andam de mãos dadas. E por isso em pequenos conceitos, desde explicar o que são os tratamentos termais,
desde palestras de nutrição, desde eventualmente algumas situações em cuidados primários de saúde ou em termos de explicar como monumento, explicar a história, porque esta situação da água mineral lateral, há águas com história e há águas sem história também, mas neste momento falamos com água com história. Portanto, digamos que acima de tudo, o universo de pessoas que temos em cura termal ou eventualmente a bem-estar, não só elas, mas também os seus acompanhantes, sensibilizá-las que há mais vida para além das 4 paredes da existência termal. E convidamos a falar de um tema genérico, como eu estava a dizer, e fazemos um exercício suave, eventualmente, e no caso da existência termal que estou a falar, como tem um património histórico e cultural significativo, não custa nada, antes pelo contrário, e é esse o objetivo que temos, em parar em determinadas portas, em determinadas ruas, em determinados monumentos e explicar, portanto, digamos que às vezes histórias significativas. E acreditem uma coisa, a história diz-nos por trás de uma história é sempre uma história e às vezes é o momento certo para contar essas histórias. Portanto, digamos que é uma questão de sensibilizarmos em relação a essas situações. Por isso mesmo, neste momento, o walking the dog, portanto, o caminhar com o médico ou com um profissional de saúde, portanto, digamos que não é especificamente o médico, porque como eu estou a dizer, portanto, é uma situação pluridisciplinar e quantos mais profissionais envolvermos, melhor, e às vezes até a sua de recepção tem histórias para contar, portanto, digamos que o objetivo é que as pessoas deem mais vida aos anos e, acima de tudo, sejam sensibilizadas para estilos de vida saudáveis. Claro que o Dr. André falou e muito bem, mas, como eu digo, portanto, digamos que, na minha opinião, coisas simples para depois, eventualmente, as pessoas terem a noção que podem elas próprias contribuir para a sua melhoria do seu estado de saúde, ou, eventualmente, para minimizar algumas situações. Como eu disse, neste slide que eu tenho, as Termas São Jorge foram um pioneiro neste programa, portanto, e as outras estações termais, nomeadamente Unhais, Calda de Rainha, Amarante, Vimiões, estamos até a implementar. Claro que adaptando às situações, portanto, digamos que adaptando ao que o património nos pode oferecer e, eventualmente, os percursos que possamos fazer. Mas, como eu estou a dizer, e acima de tudo, para resumir, o objetivo é que, pelo menos uma vez por mês, num dia previamente definido, nos encontremos a determinada hora, geralmente no pátio ou nos arredores da estação termal, tínhamos uma pequena palestra de falar sobre os diversos temas, portanto, aquelas histórias por trás das histórias e, a partir daí, caminhamos de uma maneira descontraída, de uma maneira fácil, contando anedotas, contando a situação, mas termos sempre aquela situação com o Sr. Manel e a Sra. Maria, portanto, digamos que caminharam um bocadinho e que eventualmente a sua tensão arterial melhorou um bocadinho, que o seu pH, portanto, ficou mais alcalino e que eventualmente as escadas tinha dificuldade em subir e já só bateu um bocadinho melhor. Portanto, digamos que é o que se procura no meio disto tudo. Claro que gratuito, extensível, portanto, aos termalistas, que é o núcleo central, e depois, claro, que um amigo terá sempre um amigo e, acima de tudo, tentarmos sensibilizar a comunidade onde estamos inseridos. Portanto, como vocês viram, é um programa tremendamente simples, nada de muito elaborado, mas acho que no meio disto tudo, se eventualmente juntarmos, portanto, a água mineral lateral com medicamento e lhe dermos mais movimento, digamos que, acima de tudo, estamos a contribuir, como eu estava a dizer, para que a saúde seja sempre bem-estar e a alegria de viver. E obrigado. Muito obrigado, Dr. Santos Silva. Peço só que despartilhe o seu ecrã. Eu faço a compressão também. Ok. Lá está. Muito obrigado, Dr. Santos Silva, por esta visão diferente, também inovadora do Walking with the Doc, que é de facto, já tive a oportunidade de conhecer o projeto, e é de facto um projeto muito interessante, também pioneiro e diferente, e que também está a dar os seus passos cá em Portugal. E entretanto, Guida, quem se segue?
De seguida, vamos então ouvir o Luís Lagos falar sobre exercício físico e o seu contributo para a saúde de todos nós. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado pela presença de todos. Eu não sei se é de me sentir honrado, se pressionado pela forma como fui apresentado e como todos fomos apresentados. Eu acho, se me permitem, sentir-me das duas maneiras. Honrado não só pela apresentação, como por todo o painel de pessoas que aqui estão a partilhar ideias e conhecimentos. E aceito a pressão sem problema, porque estou habituado a viver com ela. E só espero que a minha participação corresponda à expectativa de todos aqueles que nos estão a ouvir. Falando sobre exercício ou atividade física, eu devo começar por dizer que tenho alguma dificuldade, não só porque tenho tendência a divagar nas minhas ideias quando estou a discursar, mas também porque é essa a nossa abordagem no nosso projeto, no nosso estúdio de treino. Nós acreditamos que nada só por si justifica tudo e, portanto, nós nunca vamos por uma via em que procuramos, através do exercício, resolver todos os problemas das pessoas. Não é por acaso que temos uma equipa com vários treinadores especializados em diferentes áreas do treino, procurando aqui uma oferta mais holística, mais completa, e também temos ainda uma nutricionista, um fisioterapeuta e um psicólogo. Fazemos todos parte da mesma equipa, porque acreditamos que todos nós temos um contributo a dar para o tal bem-estar que a Guida falava, porque é assim que nós acreditamos que podemos realmente ajudar as pessoas. Se formos procurar aqui, por exemplo, o conceito da INSA, quem não conhece, deixo já aqui a dica para pesquisarem, que é um conceito extremamente interessante, utilizado não só desde há muito, e foi por aí que começou, com pilotos de Fórmula 1, pelo médico Aki INSA, e depois desenvolvido também, fazendo o respectivo transfer para empresários, CEOs, onde os comportamentos são bastante semelhantes. Eles têm uma abordagem bastante holística e da qual eu também vou beber bastante e com a qual eu concordo. Eles abordam 6 áreas, mas vê se não me esqueço aqui de nenhuma. Obviamente, a parte do exercício físico, ainda associada à parte do exercício físico, mas diferenciando, temos a parte da biomecânica, temos a parte da saúde no seu geral, a parte da nutrição, a parte da recuperação, onde se inclui o sono, e para mim, se eu tivesse que escolher um elemento mais preponderante, eu até iria por aqui, pela parte do sono, e a energia mental, não é? Onde vamos buscar a todas as pessoas que nos envolvem e que contribuem também para o nosso bem-estar. E é pegando muito nesta ideia, em que cada uma destas áreas tem o seu contributo para a saúde e para o bem-estar de todos nós, que nós gostamos de trabalhar. Daí a minha dificuldade, eu não venho aqui defender que o exercício é o melhor e que é aquele que tem o melhor contributo para o bem-estar de todos. Acho que todas estas áreas têm o seu papel e a sua intervenção e o seu peso. Diferenciar entre atividade física e exercício físico, aqui muito sinceramente eu acho que por vezes é uma questão de nomenclaturas, ainda que, e é bom que haja um código linguístico, é bom que todos nos entendamos, é bom que tentemos falar a mesma língua, por vezes é mesmo uma questão de nomenclaturas e às vezes utilizando nomes diferentes até podemos estar a falar do mesmo. Daquilo que eu me vou apercebendo e que me vou inteirando, as maiores diferenças que eu me vou percebendo são em que há alguma tendência para diferenciar os dois, colocando a atividade física numa atividade mais ligeira, muitas vezes até diria associada a um estilo de vida, pode passar pelas caminhadas, como o Dr. Santos Silva falava, ou abdicar de andar de carro e deslocar-me a pé até o meu emprego, ou até onde eu tenho que ir, dar um passeio de bicicleta em família. Pronto, há algo por aqui. O exercício físico, há alguma tendência, algumas correntes a encaminharem-se para algo, não sei se mais metódico será o mais correto, mas algo mais intenso, com outro tipo de frequência na sua prática, eventualmente mais disciplina. Também tenho aqui algumas dúvidas se este termo será o mais correto, mas a um nível mais elevado, sem dúvida, de intensidade e de impacto do mesmo.
Se defendo mais um, se defendo mais outro, nem uma coisa nem outra, sinceramente. Eu aqui tenho algumas dificuldades. Se nós formos ver, e agora lanço aqui mais um desafio, se me permitem, se formos ver a palestra do Dan Buettner no TED Talks, em que ele fala sobre a longevidade, que também já aqui foi abordada, ele estudou três populações onde ele encontrou uma longevidade, uma numa população em Okinawa, outra na Sardenha. Bom, e porque o estudo era patrocinado por uma empresa norte-americana, teve que encontrar uma também nos Estados Unidos, não parecia mal, ficava em Utah. E uma das conclusões que ele tira, e onde ele estudou individualmente cada um destes pontos, mas depois tentou encontrar alguns comportamentos comuns, não é? Para tentar perceber o que é que havia de igual ou de semelhante. E uma das semelhanças entre todas estas populações é que ninguém praticava desporto ou, vamos chamar-lhe, exercício físico mais intenso. E a verdade é que estamos a falar dos pontos do planeta, peço desculpa, do planeta onde a longevidade é maior. Estamos a falar onde pessoas passam fácil dos 100 anos e elas não sobrevivem 100 anos, elas vivem 100 anos. Vemos pessoas a viver e a continuar a cumprir com as suas funções dentro do que é a sua sociedade, a sua comunidade e a continuar o seu dia-a-dia de uma forma bastante normal e saudável. Contudo, se nós também formos ver todas essas populações, é que todas elas estão associadas no seu dia-a-dia a serem bastante ativas. E aquilo que nós muitas vezes vemos na nossa sociedade mais ocidental e onde estamos mais integrados, é que a maior parte de nós desloca-se de carro, todos nós usamos eletrodomésticos para cozinhar ou para limpar a casa e eles não. E todos eles têm um pouco mais de tempo para si e para os seus e nós vivemos aqui numa azáfama constante. E aqui então, se calhar, a necessidade de irmos buscar outras fontes de nos exercitarmos e de estimularmos o nosso corpo e não só, e a nossa mente, e aqui lá eu novamente para todas as outras áreas, porque efetivamente todas elas estão relacionadas umas com as outras. Se eu praticar a atividade física com regularidade, garantidamente que eu vou dormir melhor e vou recuperar melhor. Se eu recuperar melhor, a minha tendência para me alimentar de uma forma mais regrada e mais saudável também vai ser melhor. Portanto, se eu me sentir bem no meu dia-a-dia, o meu estado de humor também vai estar bastante melhor e as pessoas com quem eu estou vão sentir isso, eu vou poder transmitir isso a eles e vou receber o mesmo em retorno. E por aí fora, a minha saúde obviamente vai melhorar e etc, etc. E, portanto, todas elas estão interligadas. Essa é a forma que nós acreditamos ser a forma correta de abordarmos as pessoas com quem treinamos e com quem nos relacionamos. E é por aí que vai o nosso caminho. Gostaria apenas de deixar aqui mais uma mensagem, que há uma expressão que eu, quando as pessoas nos abordam e nos procuram, há uma expressão que eu costumo utilizar, complementando um pouco o que eu disse há pouco, que tem a ver com a longevidade. Eu inicialmente tinha tendência para falar nos 60 anos, hoje em dia acho que já podemos ir bem mais à frente, porque a longevidade efetivamente está a aumentar. A questão está na diferença entre estamos a viver mais ou estamos a sobreviver mais tempo. E eu não quero apenas sobreviver mais tempo, eu quero viver mais tempo, quero viver com qualidade. E eu quero sentir-me apto, quero me sentir útil, não só para comigo, mas também para com os meus que me rodeiam e para quem possa precisar também da minha ajuda, porque eu quero continuar a ajudar. Isso é algo que faz parte de mim, faz parte da minha identidade, que é ajudar os outros, e é isso que eu quero continuar a fazer até ao final dos meus dias. E, portanto, o que eu costumo dizer é que nós, aos 80, e estou a pôr por baixo porque eu acredito que eu quero chegar aos 100, é a minha bitola, é onde eu quero chegar, mas aos 80 nós não somos o que somos aos 80, nós somos o que fomos durante 80 anos. E quanto mais tarde nós quisermos mudar, duplamente negativa será essa decisão, porque quanto mais avançada for a minha idade, quer dizer que durante mais tempo eu andei a acumular erros, andei a acumular problemas, e também quanto mais avançada for a minha idade, mais dificuldade o meu corpo e a minha mente e tudo o resto terá em conseguir resolver esses problemas. Portanto, o resto que eu deixo aqui é quanto mais cedo começarmos melhor, numa perspectiva não só do presente, mas também do futuro. Exercício físico, sem dúvida, mas não só. Há muito mais para trabalharmos e
como diz aquela célebre frase, não é? Mente sem corrupção é algo que pode ser um chavão, mas para mim é pura das verdades. E espero-me ter estendido para além do tempo, não fui controlando e espero ter deixado também aqui a mensagem mais importante. Muito obrigado. Obrigado, mestre Luís. Não estendeu de forma nenhuma no tempo.